Quem trabalha com licenciamento ambiental, quem pretende trabalhar, tem que conhecer, tem que saber muito bem a distinção entre mitigação e compensação. Tá? Então, são palavras que são muito utilizadas no meio do licenciamento ambiental, nos órgãos ambientais, e mitigação vem de mitigar, de reduzir, de diminuir, né? E compensação já implica em algo que você não tem o que fazer, tem que recompensar, tem que reparar, ressarcir, certo? Então, um exemplo bem clássico que eu trago de mitigação e compensação é, por exemplo, a necessidade de fazer a supressão da vegetação, o corte, né, a retirada. Você vai ter um impacto grande, perda de biodiversidade, perda de habitat, né? Toda a fauna e flora associada àquela vegetação que precisa ser retirada, então ela causa um impacto. Mas é possível de alguma forma, fazer alguma ação que eu possa diminuir esse impacto? Por exemplo, toda a vegetação, a fauna e a flora vai ser retirada. Sim, tem ações que eu posso fazer. Por exemplo, o resgate de fauna, né? Então aqui tem uma imagem aqui ilustrando um trator de esteira, fazendo uma derrubada, uma equipe de monitoramento, e a retirada de alguns animais, que é o programa de resgate de fauna, ele é uma ação mitigatória, é uma ação que diminui o impacto do desmatamento, da supressão da vegetação, né? Resgate de flora também, é possível durante os trabalhos você fazer resgate de plantas, de flora, para realocar em outros locais, isso também é uma ação mitigatória. Já uma ação compensatória se aplica, por exemplo, a área que foi suprimida, por exemplo, 100 hectares de vegetação teve que ser retirada. É impossível você pegar aquela vegetação e simplesmente colocar em outro local. Você vai ter que tirar para implantar um empreendimento, por exemplo. Então, para isso vem as ações compensatórias. Quer dizer, você não tem como reparar, não tem como fazer outra coisa a não ser retirar a vegetação. Então, você vai ter que ressarcir, né, o bem público, que é a vegetação, no caso. Então, para isso tem ações compensatórias. Uma delas é o Programa de Compensação Ambiental, que ele ocorre sempre que tem algum tipo de desmatamento. Para empreendimentos de grande porte, existe uma legislação, que é a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, fala lá que tem um artigo que, para esses empreendimentos, uma porcentagem de até 0,5% do valor da obra devem ser destinados para aquisição de áreas ou para planos de manejo. Ela deve ser destinada para as unidades de conservação do estado ou federais ou até mesmo municipais, tá? Um outro exemplo de ação compensatória é o plantio de mudas, né? O plantio de mudas também é uma ação compensatória, e porque você não tem como tirar aquela árvore dali, você vai ter que cortar ela. Então, em algumas leis municipais, estaduais, elas dizem lá que você vai ter que, para cada árvore cortada, plantar 10 ou 15 indivíduos da mesma espécie ou nativas. Então, é uma ação compensatória.